Pessoal, 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu espero vocês. Quero só atualizar aqui uma informação, que o Exército Brasileiro anunciou que vai triplicar a estrutura na fronteira com Guiana e Venezuela, formando o 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado, planejada desde 2009. O processo de implantação da nova unidade, inicialmente prevista para 2025, foi efetivado neste mês como resposta ao aumento nas tensões ali na tríplice fronteira. Ou seja, o Brasil agora começa a se movimentar também de maneira militar, usando as suas forças naquela região, já que Nicolás Maduro não fechou o bico até agora. Por mais que ele seja bufão, como fala ali o Fábio Piperno, mas isso está gerando movimentações de todos os países envolvidos. Eu quero contar também que depois de 8 anos de espera, a Bolívia se tornou o 5º membro efetivo do Mercosul. E esse protocolo de adesão foi promulgado durante uma reunião do bloco lá no Rio de Janeiro. O que foi, Ganick? Por que você está rindo? Agora vai. Agora não deu a União Europeia, mas com a Bolívia decola. Agora vai. Agora eu fiquei esperançoso. Por que você ficou tão esperançoso assim? Porque a Bolívia é uma grande economia, uma grande potência, vai potencializar o doutor Alan Gunning, as relações. Aqui nesse 3 em 1, que quase não tem ironia, é isso que você está fazendo? Veja, eu acho que não vai mudar muita coisa a entrada da Bolívia. É bom o expansionismo, claro, do Mercosul. Isso é positivo, mas eu acho que o Mercosul ele tem um problema, até queria ouvir a opinião aqui dos colegas, que a partir do momento que ele é uma zona aduaneira, ele se torna muito mais difícil uma negociação com outros países e isso acaba emperrando. Então eu acho que seria bastante positivo o Mercosul dar um passo atrás, volta a ser uma zona de livre comércio, tem o comércio entre os países membros, mas permite que cada país negocie com os outros países os acordos bilaterais. Eu acho que isso pode ser uma saída boa para todo mundo. Gustavo Segré. Concordo com ele, temos de falar sobre isso várias vezes aqui no 3 em 1, mas eu vou te contar algumas coisas que não foram divulgadas dentro da cúpula do Mercosul. Por exemplo, o presidente Lacalle Pou criticou que alguém da cúpula tinha ligado para Xi Jinping pedindo que não fechasse o acordo bilateral com o Uruguai. Quem foi esse que levantou a mão dizendo fui eu? Não foi a chancelaria, não foi a Itamaraty, não, fui eu. Alberto Fernandes. Falou, eu mesmo liguei para Xi Jinping. Como se Xi Jinping escutasse o Alberto Fernandes. Mas, enfim, tudo bem. De qualquer maneira, a Bolívia entrar no Mercosul é como se entrasse um 4 de copas em qualquer jogo de truco. Não serve para nada. Com todo respeito pelos amigos bolivianos. Eles não têm uma economia forte, têm reservas internacionais no menor nível histórico. 2,1 bilhões. Não produzem muita coisa, pelo menos não que possa ser vendida no mercado formal. E tem, lógico, Mas não está carregando nada nessa bagagem, então, de mudança? Não, mas para os bolivianos pode ser legal, sim, e a gente pode ter um pouquinho de melhora quando visitarmos o Lago Titicaca do lado boliviano. Do lado peruano já não tem problema. O pessoal da rádio está de volta e a gente está falando sobre a entrada da Bolívia no Mercosul após 8 anos. O legislativo ali do país ainda precisa aprovar essa situação lá. Mas do lado do Mercosul, aqui no encontro do Rio de Janeiro, o negócio já está assinado. Fábio Piperno. Bolívia tem, antes de tudo, que resolver a sua crise política interna, porque, inclusive, o atual presidente está em atritos com o Evo Morales, que foi, obviamente, o seu grande eleitor. Então, se amanhã depois esse rompimento continuar e daqui a pouco vai ter eleição de novo, Bolívia se torna, além de todos os problemas intrínsecos aí à pobreza do país, a Bolívia ainda passa a ser um país com uma crise política maior ainda, o que também não foge muito, infelizmente, da rotina do país. Dávila. Olha, eu vejo o Mercosul de uma forma, começou tão bem, Parece com aquele empenho do Menem com o Fernando Henrique, a coisa aí, vamos criar um... Com Collor primeiro. Com o Fernando Collor primeiro. Fernando Collor primeiro, foi com o Fernando Collor. Na verdade, Sarney e Alfonsín. Não, mas começou mesmo o Mercosul a acontecer. A assinatura da Assunção foi Menem. Foi Menem e Fernando Henrique. E aí a coisa começa a andar com aquele entusiasmo todo, os dois países preocupados em arrumar primeiro a casa, depois abrir a economia, enfim, havia ali uma pauta. Essa pauta desapareceu, gente.
E eu, ao contrário dos meus amigos aqui, que eu adoraria acreditar que nós poderíamos ter pelo menos uma aduana livre, mas não vai ter, porque o peso do Brasil é tão maior que os outros que todo mundo vai querer fazer um livre comércio peronomútil, porque o Brasil desequilibra o jogo, o tamanho da economia brasileira. Então não dá nem para ter o tal do livre comércio entre nós, por causa do tamanho do Brasil. O Brasil é um elefante nesse Mercosul aqui, e aí não tem como fazer isso. Então, veja só, se não tivéssemos um objetivo comum, que era abrir a economia, fazer esses acordos com outros blocos econômicos, o Mercosul perde a razão de existir quase, porque não vai conseguir ter um livre comércio com esse grande gigante que é a economia brasileira entre os outros. Então eu realmente acho que ou a gente recupera uma pauta de abertura econômica, e aí nós vamos ter que ir para o divã, o Brasil, porque nós temos uma das economias mais fechadas do mundo, né? Então, assim, primeiro precisamos entender que isso é importante, e é óbvio que esse governo não dá nenhum sinal que acha que isso é importante, porque senão o Mercosul vai ser aquele... clube de fumar charuto. Vai lá, fuma um charuto, toma vinho, conversa, conta um pouco de história e vai embora, pô, porque não tem nada que fazer.